Mais saúde. Oferecimento. ISSG é saúde para todos. E agora sim, gente, nós vamos começar falando de saúde. O doutor já está aqui do meu lado e a gente vai responder todas as perguntas. E se você tem uma pergunta também para fazer, manda aqui pra gente. Você está sofrendo os dias úmidos, os dias mais frios? Tem te deixado com as cordas vocais mais ressecadas? As minhas ficam, viu? Daqui a pouquinho eu vou tomar um copo de água aqui. Eu quero saber o seguinte, vamos falar de coisas boas, Fê? Posso começar a conversar com o doutor? Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado. Doutor, a sua especialidade é otorrino. Otorrinolaringologia. Essa palavra é difícil da gente falar, mas que é super importante no nosso dia a dia. Sim. O papel do otorrinolaringologista, vocês têm sido mais procurados agora em épocas de internet? Nessas épocas de internet, o que acontece é que as pessoas não têm noção. É que as pessoas fazem essas lives, igual você acabou de comentar, e as pessoas têm a impressão que falam assim, mas 15 minutos não é nada, né? Mas é 15 minutos de manhã, 15 minutos no final da manhã, mais 1 hora no começo da tarde, mais 2 horas no final da tarde, e continua falando sem parar o tempo todo. Se você não estiver adequadamente preparada para isso, a chance de você desenvolver alguma lesão é muito grande. É claro que algumas pessoas têm aquele talento natural e quase não precisa de quase nada, mas a grande maioria, eu posso te afirmar isso, a grande maioria precisa de um pouco de ajuda. Com certeza, eu sou uma das que precisam, doutor. E a gente fala ininterruptamente, como você disse, porque a gente às vezes numa live nós não temos espaço nem para respirar, nem para aqui, como no programa eu posso fazer uma pausa e umidificar as cordas vocais. Mas isso faz muita falta, inclusive com o uso do ar-condicionado. Parece que resseca ainda mais. Tá certo isso? Esse é um problema, o ar-condicionado, a falta de beber água, e tem a questão ainda às vezes da live, da questão do microfone. Se o microfone também não estiver bem ajustado, existe uma tendência da pessoa, como ela não tem um retorno, de falar mais alto, né? Para fazer valer o argumento dela, a explicação dela naquele momento do calor da discussão. Você né? sabe, doutor, que a Sara Presoto, aqui, a nossa apresentadora do Ver Mais, ela perdeu a voz, ficou bem rouca em função da exposição, exatamente por isso que o senhor está colocando. Sim. Ela falava muito alto para passar acima dos ruídos que a exposição já tinha. Isso. E ela acabou perdendo a voz. E olha que ela é professora de técnica vocal, gente. Ela sabia bem o que estava fazendo. E nem ela escapou nesse momento. Então é importante também prestar atenção no volume, no tom de voz que a gente utiliza. Se você está atento assim, ao tom de voz, você perceber o ambiente, né? Então lá na exposição é um lugar aberto, então para você conseguir se comunicar, mais pessoas escutarem a sua voz, a pessoa tem que falar com mais projeção. E o detalhe que às vezes acaba passando despercebido é que naquele momento da exposição, por mais que ela tinha a apresentação de uma coisa, a apresentação dali, nos intervalos ela não conseguia descansar provavelmente, porque é muita gente procurando ela. Ai, graças a Deus, é muito carinho que ela recebe. E sim, a gente não consegue fazer essa pausa. Até porque o perfil de Sara Presoto é esse mesmo. Ela fala assim, amiga, não vou te mandar áudio, tá? Vou escrever. Daqui 10 minutos ela tá mandando áudio. É o jeitinho dela. Doutor, com o passar dos anos, a nossa voz também muda? Por exemplo, com o envelhecimento, é possível ter um envelhecimento da voz? A nossa voz, a nossa corda vocal, ela se modifica a vida inteira. Meu Deus! Então, quando a gente é pequena, a nossa corda vocal é bem pequenininha, a gente tem uma voz mais aguda, né? Aí, por efeito hormonal, o homem fica com uma corda vocal maior, porque tem a testosterona na jogada, a mulher uma corda vocal um pouquinho maior só, e a voz vira esse tom normal que a gente usa no nosso dia a dia. E quando a gente envelhece, o músculo, infelizmente, o músculo ele atrofia, assim como atrofia os outros músculos atrofiam. Só que o músculo da corda vocal é um músculo de 3, 4 centímetros, é um músculo muito pequeno. Então, às vezes a gente não consegue notar com tanta facilidade a perda da massa muscular do braço e da perna, e na corda vocal começa a aparecer. E às vezes, assim, o profissional da voz consegue perceber com mais facilidade, porque ele acaba percebendo que ele perde potência e resistência da voz. Normalmente, as pessoas ficam muito atentas à rouquidão, a escutar um chiado na voz, né? Sim. E o profissional da voz, ele fala assim, nossa, mas eu não estou mais conseguindo projetar, eu estou cansando muito rápido. Professores, então, né, que têm dado muita aula, quando a sala é muito ampla, também tem que falar alto. Hoje em dia eles usam um microfone, mas na minha época mesmo de escola, não tinha todas essas regalias e eles tinham que falar cada vez mais alto. Sim, e aí
a falta de músculo pesa muito. Entendi. Então, é uma pessoa que conseguia com 18 anos correr 5 km sem problema, não vai conseguir fazer quando tiver com 70 anos, a não ser que tenha um treinamento todo específico para isso. E aí, para corda vocal também tem treinamento. Era isso que eu ia te perguntar. Existe um treinamento? Tem como a gente minimizar esse processo de envelhecimento? Vamos imaginar que a gente está falando de músculo, né? Sim. Então, como é músculo, não adianta tomar remédio. Né? O que tem que fazer são exercícios. E aí, a profissão parceira da otorrinolaringologia é a fonoaudiologia. Né? Então, acho que até os profissionais da voz, eles têm mais contato com a fono do que com o próprio otorrino. O otorrino está lá quando a coisa está pegando fogo mesmo. Mas para essa questão da técnica, da respiração, dos ajustes, de trabalhar a musculatura, a fono ela vai conseguir resolver isso de forma mais eficiente. No caso das pessoas que cantam, a gente tem aí vários cantores famosos, inclusive a Adele, né? A Adele que fala assim, gente, me corrija se eu tiver, é a Adele, ela canta maravilhosamente bem e ela teve um processo grave, né? De ali um calo na corda vocal, é isso, doutor? Como que é isso? Como que faz um calo na corda vocal de tanto utilizar? É de tanto utilizar. O termo médico para isso são nódulos vocais. E toda vez que a gente fala nódulo vocal na nossa consulta, o paciente ele já associa um cisto, alguma coisa mais grave. É, com nódulo de mama, nódulo de pulmão, nódulo de cérebro, né? E o nódulo da corda vocal, ele equivale a calos, igual você falou, igual calo de mão. Entendi. Então, assim, uma pessoa que faz muita academia e desenvolve calos na mão, como é que ela vai melhorar desses calos da mão? Usando luva, pegando menos carga, passando creme na mão, alguma coisa do tipo. Na questão dos calos vocais, não adianta você cortar o calo vocal, que vai ter o mesmo efeito de cortar o calo da mão, ele vai reaparecer novamente. Então, é o momento de fazer um repouso e fazer os treinamentos vibratórios com a fono. Então, é a fono que acaba ajudando a gente nesse treinamento. É claro que, assim, existe todo o entorno ao redor da corda vocal. Existe a nossa respiração, existe se a pessoa tem refluxo, então hábitos alimentares, hábitos de tratamento nasal, eles precisam ser melhorados também. Mas o nódulo em si, para valer, ele não é um tratamento cirúrgico, por exemplo. Não precisa de biópsia. Né? É só fazer os exercícios com a fono. No caso das cordas vocais, ela está intimamente ligada, até porque o nome da tua profissão é tudo junto, né? O nariz, né? As vias nasais estão ligadas com a garganta. Sim. Se a gente fizer um exercício de respiração, a Sara sempre me chama a atenção, respira, faça um exercício de respiração. Isso também ajuda a gente a minimizar o desgaste das cordas vocais? Com certeza, mas assim, aí vocês como profissionais, vocês detêm um conhecimento do corpo diferente das pessoas normais, né? E vocês controlam melhor, acho que as emoções, assim, porque é normal, eu que estou vindo aqui na TV, né? É diferente o jeito que eu falo, porque eu já fico mais ansioso, um pouco mais nervoso. Tá indo super bem, tá super tranquilo, doutor. E vocês têm essa coisa de vocês conseguirem, de forma bem tranquila, participar e falar de forma mais tranquila. Então, vocês acabam forçando menos, vocês conseguem deixar a voz de vocês mais clara, porque vocês conseguem falar com mais facilidade. Então, acho que envolve a respiração, envolve o psicológico, envolve a preparação, envolve a hidratação do seu copo de água que está aqui do seu lado. Acaba tudo valendo... É um contexto, né? Cada detalhe acaba sendo importante. Quem consegue se ater aos maiores detalhes é que vai ter uma vida mais longa por causa disso. Vamos escutar mais as dicas de Sara Presoto, que ela tem mais coisas para nos ensinar sobre a comunicação. Doutor, fica aqui que eu vou ler uma mensagem das nossas telespectadoras. Olha só, oi Dominique, boa tarde, bom feriado e parabéns, muito obrigada. Eu queria saber do doutor duas coisas, porque quando a gente toma friagem ou fica no sereno, a voz fica prejudicada. E se tem como prevenir isso? Quem falou foi a Ana. Gente, é verdade, essa questão de vó que a gente tem, eu tenho também, de não ficar no sereno e de tomar friagem. Ontem era meia-noite, meu filho estava jogando videogame sem meia no pé. Já fiquei louca, eu falei, vai pôr uma meia, porque sim, parece que prejudica. Ou é só coisa da nossa cabeça, doutor? Não, assim, já existe trabalho em relação a isso, né? De você sair de cabelo molhado no sereno, pisar descalço no chão frio, tal, essas coisas. Então, essas coisas, elas não levam à infecção. Você não vai precisar tomar antivirais ou antibióticos por causa disso. Porém, as pessoas mais suscetíveis, principalmente quem tem rinite, por exemplo, ou que existe alguma inflamação da via aérea, elas sofrem com a mudança brusca de temperatura. Baixa imunidade, será?
baixa parcialmente a imunidade, mas o ponto é que a gente tem pequenos cílios no nosso corpo que ajudam a tirar secreção, ajudam a tirar excesso de bactéria, excesso de vírus. Esses cílios, eles se paralisam, eles param de movimentar. E tudo que acumula mais sujeira, mais secreção, favorece a infecção. Se não causar infecção, vai causar um edema. Então, o que ela falou assim, a minha voz altera. A laringe, por causa do choque térmico, ela vai ficar mais inchada. Você já percebeu que quando a gente está gripado, resfriado, a gente está mais inchado, a gente acorda com a voz mais grave, assim, e tudo mais? Isso é por causa desse inchaço que acontece na corda vocal. E aí, de forma transitória, por causa dessa mudança brusca de temperatura, vai ter o edema das cordas vocais e a pessoa vai ficar um pouco mais rouca ou tossindo um pouquinho mais. Puxa vida, gente, olha quanta informação diferente a gente está tendo hoje, né? E a gente nem sempre se atenta para o fato de precisar cuidar da nossa própria voz, que é tão importante.